Olá. Sabe, a gente costuma pensar nos perigos do trabalho como algo, óbvio, visível, uma ferramenta afiada, uma altura perigosa. Mas e os inimigos silenciosos? Aqueles que a gente não vê, mas que estão lá, dia após dia, minando a saúde de milhões de pessoas. Hoje, a gente vai atuar como detetives para expor dois dos mais comuns: o que treme e o que queima. E o nosso manual de investigação é um documento oficial, a norma regulamentadora número 9, a NR9. Ela é, assim, a ferramenta que o Brasil tem para lidar com esses riscos invisíveis, agentes físicos, químicos, biológicos, tudo isso. E hoje a gente vai focar em dois que afetam muita gente por aqui: a vibração de máquinas e o calor. Exato. Nosso objetivo é ir além do texto da lei. Queremos entender a filosofia por trás dela, sabe? Como uma norma técnica se transforma em proteção real para quem opera uma britadeira ou trabalha debaixo do sol. Vamos mergulhar nesse universo e descobrir como se mede e como se controla o invisível. Para começar, vamos direto ao ponto. Uma norma como essa, cheia de detalhes técnicos, pode parecer para muitos apenas mais burocracia para as empresas, né? Qual é a grande missão da NR9 que justifica toda essa estrutura? Essa é a pergunta fundamental. A missão da NR9 é mudar o paradigma da segurança. Em vez de só reagir a acidentes ou doenças, ela força uma postura proativa. Ela estabelece os requisitos para avaliar as exposições e, a partir daí, subsidiar o que a gente chama de Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. PGR soa como mais uma sigla corporativa. O que isso significa na prática? Pensa no PGR como o plano de voo da segurança de uma empresa. É o documento mestre. Ele mapeia todos os riscos e define as estratégias para controlá-los. A NR9 é o capítulo específico desse plano que ensina como usar os instrumentos para navegar por turbulências invisíveis, como a vibração de um motor, sabe? Ela não é a punição, ela é um manual para evitar o desastre. Entendi. Então ela não serve para dizer se alguém deve ganhar um adicional de insalubridade, por exemplo. Sempre tem essa confusão. Ótimo ponto. Não, essa é uma confusão comum, mas que é crucial esclarecer. A NR9 é para prevenção, para o controle. O objetivo dela é eliminar ou reduzir o risco a um nível seguro. Já a caracterização de uma atividade como insalubre ou perigosa, que gera um adicional no salário, isso é com base em outras normas, a NR15 e a NR16. Ah, tá. A lógica é a NR9 tenta fazer com que o ambiente seja seguro. Se mesmo assim o risco persistir acima de certos limites, aí a NR15 entra para compensar financeiramente o trabalhador. O ideal, claro, é que a NR9 seja tão bem aplicada que a NR15 nunca precise ser acionada. Certo. A meta é a saúde, não o dinheiro. Então, como uma empresa começa a colocar esse plano de voo em prática? Qual é o primeiro passo dessa investigação? O primeiro passo é a identificação. É um trabalho de detetive mesmo. A norma exige um levantamento minucioso, descrever as atividades, identificar qual é o agente, é calor, é ruído, é uma poeira específica, entender como a pessoa é exposta, quais as possíveis doenças que isso pode causar, que medidas de controle já existem e, claro, quem são os grupos de trabalhadores afetados. Depois de mapear a cena do crime, digamos assim, vem a avaliação. E pelo que eu entendi, há uma complicação aqui. São dois níveis de análise, uma preliminar e uma quantitativa. Por que essa complicação? Não seria mais simples ter um único limite e pronto? Ou é seguro ou não é? Essa pergunta é excelente porque toca no coração da prevenção moderna. A ideia dos dois níveis é criar um sistema inteligente e eficiente. A análise preliminar usa as informações que já existem: manuais de máquinas, dados de literatura, a própria observação do processo, e com isso faz uma primeira triagem. Muitas vezes, só com isso já fica óbvio que o risco é alto e precisa de ação imediata. Para que gastar tempo e dinheiro com medições complexas se o problema já é evidente? Faz sentido. É como não precisar de um exame de sangue para saber que um corte profundo está sangrando. Exatamente. Mas se essa análise preliminar não for conclusiva, se houver dúvida se a exposição está acima de um nível seguro, aí sim a gente parte para a avaliação quantitativa.
que é literalmente ir a campo com aparelhos e medir a exposição real do trabalhador. Essas medições servem para comprovar se os controles funcionam, para dimensionar o problema e até para justificar investimentos em melhorias. Ok, essa estrutura faz bem mais sentido agora. Vamos então para o nosso primeiro inimigo silencioso, a vibração. Ao ler o anexo sobre isso, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a divisão imediata em duas categorias: vibração em mãos e braços e de corpo inteiro. Por que essa distinção é o ponto de partida? Qual é a diferença fundamental no dano que elas causam? Essa distinção é vital, porque os alvos no corpo humano são completamente diferentes e os danos também. A vibração em mãos e braços, a VMB, ela vem de ferramentas manuais, furadeiras, lixadeiras, motosserras, britadeiras. A energia da vibração entra pelas mãos e afeta principalmente o sistema vascular e os nervos dos braços, das mãos. A longo prazo pode causar a doença de Raynaud ou a síndrome do dedo branco. Os dedos perdem a sensibilidade, ficam esbranquiçados por falta de circulação. É algo bem sério, incapacitante. Nossa, e a de corpo inteiro? A vibração de corpo inteiro, a VCI, é aquela que afeta motoristas de ônibus, caminhoneiros, operadores de tratores, máquinas pesadas, sabe? A vibração entra pelo assento, pelos pés e se propaga pela coluna vertebral. O principal risco aqui são os problemas lombares crônicos, dores nas costas, hérnias de disco. São danos diferentes, em partes diferentes do corpo. Por isso, precisam ser medidos e controlados de formas distintas. Certo. E a norma estabelece números, limites para isso. Para mãos e braços, fala em um limite de exposição de 5 metros ao quadrado. Isso soa totalmente abstrato. Na prática, que tipo de situação levaria a gente a esse limite perigoso? Vamos traduzir isso. Imagina um operador usando um martelete pneumático, uma britadeira antiga, sabe? Daquelas bem potentes e mal conservadas. Esse equipamento pode gerar uma vibração mas tão intensa que o trabalhador atinge o limite diário de 5 metros ao quadrado em menos de 1 hora de uso. 1 hora? Só? Cadeira orbital moderna, com sistema de amortecimento, ele talvez pudesse usá-la por 6 ou 7 horas antes de atingir o mesmo limite. A diferença é brutal. Uau! Então o tipo e a idade da ferramenta mudam tudo. E vejo que tem outro número aqui, um nível de ação de 2,5 ms ao quadrado. Metade do limite. Qual a função dele? E aqui a gente volta àquela ideia de prevenção. O que é genial nessa estrutura de nível de ação é que ela funciona como um alarme de fumaça, não como um alarme de incêndio. O limite de 5 ms ao quadrado é o incêndio. É o ponto onde o dano já está acontecendo e a exposição precisa cessar imediatamente. O nível de ação em 2,5 ms ao quadrado é o primeiro sinal de fumaça. O alerta. Exato. Quando a medição atinge esse valor, a empresa não precisa parar o trabalho, mas já é obrigada a iniciar medidas preventivas. E que medidas seriam essas? Coisas como incluir esse trabalhador em exames médicos mais específicos, dar mais treinamento sobre os riscos, o uso correto da ferramenta e começar a avaliar formas de reduzir a exposição, talvez procurar ferramentas melhores. A ideia não é esperar o fogo começar para agir, é atuar no primeiro sinal de fumaça, garantindo que o ambiente nunca chegue ao ponto crítico. É a essência da prevenção. E para a vibração de corpo inteiro, a VCI dos motoristas, a lógica é a mesma, mas os números são bem menores. Nível de ação de 0,5 ms ao quadrado e limite de 1,1 ms ao quadrado. Por que tão mais baixos? Porque a nossa coluna vertebral é muito mais sensível a vibrações de baixa frequência do que as nossas mãos. O corpo inteiro não foi feito para ser chacoalhado por horas, né? Uma viagem de 8 horas num caminhão com suspensão ruim, num trator antigo passando por terreno irregular, isso facilmente ultrapassa esses limites. A solução, nesse caso, não é trocar a ferramenta, mas sim melhorar o veículo. Investir em assentos com suspensão pneumática,
cuidar da manutenção da suspensão do veículo, melhorar as condições das estradas. Eu lembro de um caso numa transportadora onde os motoristas se queixavam de muita dor nas costas. A avaliação de VCI mostrou que os níveis estavam acima do limite. A empresa trocou a frota por caminhões com assentos mais modernos e o problema diminuiu drasticamente. Isso é a NR9 em ação. É impressionante como a norma consegue quantificar algo tão físico. Isso me faz pensar em outro desafio onipresente, especialmente no nosso clima: o calor. É um problema ainda mais difuso, como a norma aborda algo que pode variar tanto de um dia para o outro, de uma região para outra. Você tocou no ponto central da complexidade do calor. E a resposta da norma é clara. Não é só olhar o termômetro da parede. Seria simples demais e francamente errado. A avaliação do calor para fins de segurança usa um índice chamado IBUTG. A sigla significa Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Que nome complicado. Então, na prática, a medição considera o quê? A temperatura que eu vejo no jornal não serve. Não serve, porque a sensação térmica e o estresse que o calor causa no corpo dependem de um coquetel de fatores. O IBUTG mede esse coquetel. Ele usa 3 sensores diferentes para capturar a temperatura do ar, como um termômetro comum, a umidade do ar, que é o bulbo úmido, que mostra o efeito do suor na refrigeração do corpo, e o calor que vem de fontes radiantes, que é o termômetro de globo, que mede a radiação do sol, de um forno, do asfalto quente. A velocidade do vento também entra no cálculo. Espere um pouco. Então, a segurança de um trabalhador rural, no sol, depende de um cálculo que envolve umidade, vento e até o calor que irradia do chão? Isso parece incrivelmente complexo de se fazer na prática. É complexo, mas é a única forma de medir o risco real. Trabalhar a 30 graus num dia seco e com brisa é totalmente diferente de trabalhar nos mesmos 30 graus, com 90% de umidade e sem vento. O segundo cenário é infinitamente mais perigoso para o corpo, mas a norma adiciona mais uma camada de sofisticação. Ela não olha só para o ambiente, ela olha para o trabalhador. Como assim? Ela exige que se estime a taxa metabólica da atividade, ou seja, o quanto de calor o próprio corpo do trabalhador está gerando com o esforço físico. A norma até fornece uma tabela para ajudar. Um trabalho leve de escritório gera uns 150 watts. Uma caminhada, uns 300 watts. Mas um trabalho pesado, como um cortador de cana ou um operário de construção carregando peso, pode passar de 500 watts. É como ter um aquecedor ligado dentro do próprio corpo. Ok, então temos o calor que vem de fora, medido pelo IBUTG, e o calor gerado por dentro, a taxa metabólica. Como essas duas coisas se conectam para definir o que é seguro? A melhor forma de visualizar isso é pensar numa balança. De um lado, você coloca o peso do ambiente, o valor do IBTG. Do outro, você coloca o peso do esforço do trabalhador, a taxa metabólica. A norma diz que essa balança precisa estar equilibrada. Se o lado do esforço for muito pesado, um trabalho de alta taxa metabólica, o lado do ambiente precisa ser muito mais leve, um IBTG mais baixo, para a balança ficar em equilíbrio, ou seja, para a situação ser segura. Fantástica essa analogia. Então não existe um único limite de temperatura para todo mundo. O limite de calor para um vigia que fica mais parado é completamente diferente do limite para um colega dele que faz rondas a pé no mesmo local. Exatamente. O vigia parado tem uma taxa metabólica baixa, então ele tolera um IBGT mais alto. O que faz a ronda a pé tem uma taxa metabólica maior, então o limite de IBGT para ele é mais baixo. E assim como na vibração, a gente tem a estrutura de 2 níveis. O quadro 1 da norma mostra a combinação que dispara o nível de ação, o alarme de fumaça, né? E o quadro 2 mostra o limite de exposição, o incêndio, que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. E quais seriam as medidas corretivas para o calor quando o incêndio começa, quando o limite é ultrapassado? Aí as medidas precisam ser robustas. Em ambientes abertos, significa criar pausas obrigatórias em locais mais frescos, com sombra, fornecer água fresca em abundância e, talvez o mais importante, adaptar os horários de trabalho. Concentrar as tarefas mais pesadas no início da manhã ou no fim da tarde.
Em ambientes fechados, tipo uma fundição, as soluções podem ser de engenharia. Isolar as fontes de calor, melhorar a ventilação. E a saúde da pessoa? A norma fala algo sobre isso? Sim, e esse é o elo final. A norma determina que quando os limites de calor são ultrapassados, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, precisa ser acionado. PCMSO. Então é aqui que a medição do ambiente se conecta diretamente com a saúde da pessoa. É o médico do trabalho olhando para os exames de um funcionário e para o medidor de IBUTG do posto de trabalho dele ao mesmo tempo. Perfeito, é exatamente isso. O médico passa a monitorar de perto aquele trabalhador, procurando sinais de sobrecarga térmica, desidratação, problemas renais. A avaliação ambiental do engenheiro de segurança informa a vigilância clínica do médico. O sistema se fecha para proteger a pessoa de forma integral. Recapitulando tudo então, a NR9 é muito mais que uma lista de regras. É um sistema de gestão, um ciclo contínuo. Começa com o trabalho de detetive para identificar perigos invisíveis, depois usa a ciência para medi-los de forma precisa e, finalmente, implementa ações práticas para controlar esses riscos e proteger a saúde das pessoas. Exato. E se tem uma ideia central para levar desta nossa conversa, é a inteligência por trás do conceito de nível de ação. Ele é o coração da prevenção. Ele transforma a segurança de algo que se olha pelo retrovisor, depois que o acidente acontece, para algo que se olha pelo para-brisa, antecipando os problemas. É um sistema desenhado para nos manter longe da beira do precipício. Para fechar, tem um detalhe nas disposições finais da norma que me deixou pensando. O texto diz que, se para algum agente não houver um limite definido na legislação brasileira, as empresas devem usar como referência os limites de uma organização norte-americana, a ACGIA. Sim, essa é uma prática comum e pragmática. A CGI é uma referência mundial em higiene ocupacional. Mas isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta complexa, né? Como um país com as dimensões e a diversidade do Brasil equilibra a agilidade de adotar padrões internacionais de ponta com a necessidade de desenvolver normas próprias, normas calibradas para as nossas indústrias, nosso clima, nossa realidade de trabalho? A gente fica mais seguro adotando rapidamente uma solução global ou corre risco de aplicar um padrão que não foi desenhado para as condições específicas do trabalho aqui? Fica a provocação.